Dependência operacional. Porque você é o maior gargalo do teu negócio. Eu sei que você sente que a sua empresa não funciona sem você. Tudo depende das suas decisões, aprovações e intervenções diretas. Se você tem esse cenário, e eu sei que se você está nesse vídeo, você é o maior gargalo do seu negócio. E isso, esse teu comportamento, está sufocando o crescimento da tua empresa. Hoje eu vou mergulhar nesse tema que está afetando a maioria dos empresários que estão chegando aqui no canal, que é a dependência operacional. Eu vou te mostrar não só o quanto isso está sendo danoso, mas como você vai identificar e como isso está impactando o seu negócio e criar com você uma estratégia para você sair disso, para que você permita que a sua empresa de fato cresça com a autonomia e escalabilidade. Eu preciso que você tenha primeiro clareza por que você é o gargalo do seu negócio. Você já parou para pensar o que aconteceria com a sua empresa se você se ausentasse por um mês? Quantas decisões ou ações dependem exclusivamente de você? Existem duas opções para essa resposta. Ou tudo acumularia até você voltar, ou a operação ficaria paralisada. Esse é o maior sintoma da dependência operacional centrada em você. Por quê? Porque os empresários, eles tendem a centralizar os processos, porque eles querem manter total controle, acreditando naquela velha máxima que diz que ninguém faz nada tão bem quanto você. Mas o preço desse controle vai sair caro. Você está travando o crescimento da sua empresa. Porque, olha, deixa eu fundamentar isso. Segundo a Harvard Business, 84% dos empresários de pequenas e médias empresas enfrentam dificuldade de crescimento por conta da delegação. E isso vai trazer um impacto direto. Aonde, Nath? Na escalabilidade do teu negócio e uma severa limitação. Você não vai conseguir ter múltiplas fontes de renda e você vai ficar preso nesse processo. Mas, Nath, como é que eu faço para diagnosticar essa dependência operacional? Como você vai saber que de fato você está sendo um prisioneiro do teu operacional? Eu vou fazer algumas perguntas. Presta bem atenção. Primeira pergunta: quantas tarefas do seu dia podem ser feitas sem a tua intervenção? Segunda pergunta: se você tirar férias, a sua empresa vai continuar funcionando normalmente? Terceira pergunta: você sente que precisa aprovar nos mínimos detalhes, como compra de insumo, envio de proposta, tem que passar por você? Se você respondeu sim para essas perguntas, você pode estar sendo o principal gargalo do teu negócio. Então, presta bem atenção a esses sinais de dependência operacional. Deixa eu te mostrar algo que pode ser um sinal de alerta. Você está tomando todas as decisões, desde as pequenas até a estratégia. Processos importantes da sua empresa não estão com donos formais. Tudo depende da sua delegação. Sua equipe evita ou teme tomar decisões sem a sua aprovação. O seu negócio desacelera, ou quando você não está presente, literalmente para. Esses são exemplos práticos que eu vou trazer para você. Me procura um dia desse o João. A gente fez um trabalho com ele, mas eu quero que você entenda a história do João, para que você tenha elementos de identificação ou não pular esse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Imagina que o João, que está no nome fictício, ele de fato é dono de uma distribuidora. Ele passava 80% do dia apagando incêndio, aprovava a compra, liderava as ordens de entrega, analisava as propostas de venda. E aí ele precisou se ausentar por 2 semanas. Sabe o que é que aconteceu? Caiu 30% do seu faturamento, porque ninguém da equipe dele sabia tocar as operações sem ele. O negócio ele estava completamente travado. E isso gera impactos de dependência do negócio. Esse caso chegou até mim. E aí você precisa estar atenta para que isso também não aconteça com você, porque a dependência operacional tem consequências sérias, gente. Pode ser o maior empecilho para que você desenvolva outras fontes de renda, tenha análise
dentro da tua empresa, consiga de fato criar outras fontes de renda, consiga ter clareza da estratégia do mercado, consiga de fato delegar. Então, por que esse é um dos principais empecilhos do crescimento? Porque isso, de fato, me impede, Nath? Primeiro, os problemas direto causa dependência. Isso gera risco de continuidade, porque se tudo depende de você, qualquer imprevisto, como uma doença, uma ausência, vai paralisar o teu negócio. Segundo ponto de atenção, limita o teu crescimento. Você não tem tempo para pensar em estratégia, em inovação, em expansão. Por quê? Porque você está preso. Todo o fluxo operacional depende de você. Terceiro ponto ruim, você tem perca de oportunidade, porque enquanto você está apagando incêndio, você deixa de identificar novas fontes de receitas, de parcerias. Deixa eu te trazer exemplos reais que passaram por mim. Amanda, que também é um nome científico, tem uma gráfica que precisa da sua aprovação direta para quase tudo, desde decisões financeiras até entrega de pedidos grandes. Ela tentou abrir uma nova filial, mas percebeu que não havia estrutura para delegar e abandonou o plano de expansão. E esse plano, gente, era real. Deixa eu te trazer um outro exemplo que também passou pela gente. O Carlos, ele era dono de uma empresa de tecnologia e ele estava envolvido em todas as áreas de negócio, financeiro, TI, venda e até no atendimento ao cliente. Sabe qual foi o preço disso? Ele ficou sobrecarregado. Ele perdeu uma oportunidade maravilhosa de fechar um contrato com um grande cliente do setor, porque ele não conseguia dar atenção nos pormenores do projeto. Ele não conseguia trazer uma reflexão assertiva para o cliente. E sabe o que é que eu trago de reflexão para você? Enquanto você estiver preso ou presa, literalmente no operacional, sua empresa não terá liberdade para crescer. Em vez disso, você pode criar estratégias ou virar líder. Você pode estar agindo tanto como operador que você está sufocando a sua própria empresa de crescer. E é importante a gente entender isso, porque para que você gere uma cabeça de dono, estrategistas, não é que você tem que sair 100% do operacional, mas você precisa formar líderes, você precisa sair mais do operacional para ter essa cabeça de expansão. Você não só pode sair do operacional, você deve sair dessa posição de ser o gargalo do seu negócio. Então, Nath, como é que eu faço? Entendi que eu sou o gargalo do meu negócio, entendi que o meu negócio não está crescendo porque eu não deixo, eu não sei delegar, eu não sei criar, eu não sei expandir, eu não sei de fato entender que o operacional me dá uma visão estratégia a partir do momento que eu tenho dados, que eu entendo o meu operacional para criar estratégias, mas eu não estou envolvida 100% no meu operacional. Nath, o que é que eu faço? Eu vou te dar aqui os primeiros passos para que você possa aplicar agora e conseguir começar a ter essa cabeça estratégica. Primeiro, você vai começar delegando tarefas pequenas, tá? Faz a matriz lá da delegação que eu já ensinei aqui no canal. Lista todas as tarefas que você executa. Classifica essas tarefas que podem ser estratégia e as tarefas que podem ser delegada. Vou te dar um exemplo, que eu faço isso logo de primeira com os meus mentorados. Desde que a aprovação de compra de baixo valor, fique com um funcionário que você tem confiança. Foca a tua energia nas decisões que são realmente importantes. Ou você só pode dar o check no final. Cria dono formal para todos os processos. Para cada área sua, para cada área da sua operação, defina uma pessoa responsável. Exemplo, quem responde pelos fornecedores? Uma pessoa X. Quem responde pelas vendas? Uma pessoa Y. Começa a dar nome aos bois. Classifica essas responsabilidades dentro da tua equipe. Terceiro ponto importante, documente os processos. Faça um guia básico, gente, passo a passo, para que tarefas importantes. E aí você permite que os outros executem. Você pode, não é delargar, gente, você pode criar o passo a passo das tarefas, perguntar se o outro entendeu, ir lá e ver o outro fazendo. Comece das tarefas mais simples para as mais complexas.
porque aí você vai vendo que realmente não depende de você. E com isso você pode criar os indicadores, que é aquilo que vai lhe dar o termômetro se aquele processo está sendo eficaz ou não. Nath, não sei criar isso. Tem um vídeo aqui no canal para você aprender a criar processo. Mas, muito basicamente, pega um processo do mais simples para o mais complexo, cria o passo dele, pega uma pessoa que tem as habilidades de execução desse espaço e observa. E aí, obviamente, você vai ajustando. A partir disso, você cria indicadores, ou seja, coisas que você pode medir o progresso dela. Então, ela vai ficar responsável pelo setor de compras. O processo do setor de compras, por exemplo, é cotar com 6 pessoas. Você começa a criar esses processos e começa a ver. Você contou com quantas pessoas? Contei com 6. Check. Cria o checklist da atividade também. Isso vai ser importante você ter esse guia do passo a passo das tarefas mais importantes, porque isso vai permitir que outras pessoas executem, e caso aquela pessoa adoeça, ela tenha um passo a passo que não vai precisar depender exclusivamente de você. Ponto importante, treine continuamente sua equipe, capacite os teus colaboradores para pensar e agir de maneira autônoma, crie essa cultura. Dica pratiquíssima. Ensine sua equipe a resolver 80% dos problemas e deixe os 20% mais complexos com você. Isso vai reduzir drasticamente a sua carga operacional. Aposte em quinto elemento como aposta na automação e na simplificação, porque quando você automatiza e simplifica os teus processos, isso vai reduzir drasticamente a tua carga operacional, criar mais tempo estratégico para você e diminuir o teu custo quando você automatiza. Então, como é que eu faço, Nath, para automatizar a minhas tarefas? Usa ferramentas que automatiza processos repetitivos, como dentro do financeiro, envio automático de relatórios de conciliação, por exemplo, usa CRM de gestão de venda e plataformas que te ajudem no atendimento, nos KPIs, na prospecção, gera ferramentas de comunicação, como WhatsApp Business, ferramentas de controle, falhas de interação com o cliente, cria respostas prontas, simplifica os teus fluxos de processo operacional, porque isso vai ajudar você a cortar tarefas redundantes, a você ter retrabalho com operação, a você não saber de fato onde está o gargalo das tuas operações, entendeu? Deixa eu te trazer um exemplo prático de coisas que a gente faz aqui dentro do Guiar. Quando a gente coloca essas aplicações, eu consigo reduzir, por exemplo, os números de aprovação necessária para a atividade do dia a dia. Isso vai fazer com que o meu operacional tenha, além de menos custo, mais agilidade, padronização do atendimento, padronização da entrega. Eu consigo indicadores mais assertivos para que eu consiga, de fato, explorar isso para os meus, tanto para os meus clientes finais, para os meus colaboradores, entender o processo de atendimento, entender a cultura da empresa, as palavras que a empresa usa, aquilo que é permitido, aquilo que não é, ajustar a comunicação como todo da empresa, tanto para o cliente como interno. Então, quando eu automatizo esses processos, quando eu gero esses processos, quando eu delego esses processos, quando eu boto líderes responsáveis para esse processo, eu consigo ter uma visão mais estratégia dos meus negócios, colocar a energia onde eu preciso melhorar para ser mais rápido, para ser melhor, para diminuir o custo e tirar a energia toda de mim. Por quê? Porque eu já organizei os meus processos, eu já tenho os meus indicadores, eu tenho as pessoas, os meus líderes responsáveis por cada coisa dessa. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter mais tempo, eu consigo ter mais visibilidade, eu consigo ter mais cabeça de dono, não ficando escravo dessa delegação, analisando os dados que os meus líderes me trazem, para que eu, de fato, busque novas oportunidades de negócio, para que, de fato, eu consiga levar a minha empresa, o meu negócio, para outro patamar. Então, vamos para o resumão da aula. Muitos empresários são os maiores gargalos do seu negócio, ok? Mas isso pode mudar, gente. Segundo, como é que a gente faz isso? Delega a estruturação de processos, cria automação. Isso vai ser o primeiro passo para que você consiga se libertar tanto do operacional.
Terceiro, quando você sai dessa posição, sua empresa vai ganhar espaço para crescer, para ter previsibilidade, para ter autonomia. Deixa eu te dar um exemplo que de fato aconteceu. Um dos meus clientes, ele implementou essas estratégias e em apenas 6 meses ele conseguiu reduzir 40% da carga operacional. Ele aumentou a sua margem de lucratividade em 25% e hoje ele tem tempo para focar no que realmente importa, a estratégia do crescimento do seu negócio. Então, se você, meu amor, quer de fato aplicar isso ao seu negócio, transformar a sua empresa de forma sustentável, sendo autônoma e focando no que realmente importa, se inscreve aqui no meu canal, procura saber mais sobre o nosso acompanhamento, deixa o teu comentário aqui para que eu possa, de fato, ajudar no teu crescimento. E se você entende que esse conteúdo precisa chegar para uma reflexão de outros empresários e empreendedores como você, se você gosta da forma da minha aula, didática, prática, com exemplos, assina o canal, divulga, compartilha esse conteúdo. Nath, quero caminhar mais de perto com você. Coloca aqui um comentário, vai na rede vizinha, me chama no direct, vamos conversar, porque o meu maior propósito de vida é fazer com que você cresça, que você prospere, que você de fato consiga de maneira assertiva, com base em uma pessoa que já construiu mais de 700 empresas, já construiu mais de 1.000 ecossistemas, já ajudou empresinhas pequenas que hoje são gigantes a reestruturarem, a ter assertividade na escala, no modelo de negócio. Vem comigo, porque o meu maior objetivo com esse canal é levar conhecimento para você de maneira estruturada e fazer você ser um agente transformador da realidade. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe os teus negócios.